Mensagem do Céu. Querido meu, querida minha, eu já tive coisas difíceis para falar nessa rádio, mas acho que nunca nada tão difícil como esta situação que o Eterno me levou à compreensão claramente hoje, não é? Essa noite eu estive acordada a partir das 3 horas da manhã, tendo entendimento de tantas coisas que uma coisa é você compreender, queridos, outra coisa é você transmitir o que você entende, não é? Isso é algo que realmente tem de ser da parte do Eterno, tem de vir algo da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado sobre você, para que haja esse entendimento. Eu me considero completamente incapaz de passar essa mensagem para vocês, não é? Amados do meu coração, o tema da mensagem de hoje é crise de identidade. Crise de identidade, não é? O Eterno compartilhou comigo que isso está acontecendo como um fenômeno mundial, e essas coisas não procedem dele. O Eterno não é um Deus de confusão, ele não é uma pessoa que vai trazer confusão à sua vida, ele não vai trazer sobre você opressão, ele não vai deixar com que você não saiba mais quem você é, não saiba mais o que você deve fazer. Ele não vai deixar você em confusão se ele te aceita como você é ou se você terá de se tornar em outra coisa para que ele possa lhe aceitar. Queridos, eu quero falar um pouquinho acerca desse termo, do que nós vamos tratar acerca da identidade. Primeiro eu quero começar com um exemplo bastante simples, não é? Nós temos aí uma pessoa na nossa história, na história do nosso país, chamada Carmen Miranda, né? Carmen Miranda, não é? E nós temos tantos outros artistas, recentemente a Sônia Braga, onde essas pessoas foram intituladas como pessoas americanizadas. Essas pessoas foram americanizadas, elas não pertenciam mais à cultura nacional. As pessoas olhavam e repudiavam, e como nós vamos ver no caso, vamos tratar uma situação acerca de raças, não é? Nós vamos ver uma situação na cultura pop, que é uma outra cultura, queridos. Nós vamos ver o Michael Jackson sofrendo de uma enfermidade semelhante ao vitiligo, fazendo um tratamento, e aí ele fez também algumas cirurgias plásticas por causa da sua própria autoaceitação. E então todos os negros dos Estados Unidos, na maior parte deles, passaram a repudiá-lo, dizendo que ele se tornou outra pessoa. Ninguém queria saber se ele estava com vitiligo, não estava com vitiligo, se ele estava com problemas com a sua autoestima. O que importava é que ele merecia ser perseguido, uma vez que ele deixou de ser quem ele era. Ele deixou de ser um negro com honra, um negro com toda a cultura que existe em torno do Black Power, o poder negro norte-americano. Não é, queridos? Não é como aqui no Brasil. No Brasil existe sim o racismo, mas nos Estados Unidos a coisa é muito mais intensa do que aqui, queridos, não é? Eu queria tratar com relação a este termo para que vocês possam entender o que aconteceu com relação à cultura do Eterno. Eu não quero falar de judaísmo. Eu não vou falar de judaísmo, eu vou falar da cultura do Eterno, queridos. Eu vou falar do que ocorre com o repúdio que houve no Brasil, seja com relação a Sônia Braga, seja com relação à situação de Carmen Miranda, eu quero tratar acerca de um repúdio, como que aconteceu com Michael Jackson, não é? Uma pessoa que era... enfim, tinha uma determinada origem e de repente parecia que estava negando a sua origem, estava negando aquilo que fazia parte da sua existência, queridos. Eu quero tratar sobre isso para que vocês possam entender o que aconteceu com o povo do Eterno. Queridos, o povo do Eterno sempre foram judeus, amados do meu coração. Todas as escrituras são escritas por judeus, à exceção de Lucas. A quem tem autoria colocada tanto
em relação ao livro que conta a história do Mashiach Yeshua, assim também no livro de Atos, tão importante para a nossa compreensão e formação. Mas todas as escrituras, todos os profetas, todos eles são judeus. As escrituras começaram a ser escritas por Moisés, um filho da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. A Torá, os 5 livros escritos, os primeiros livros tão desprezados hoje, lamentavelmente, pelo sistema religioso, foi um livro ditado pelo próprio Eterno. Quem rejeita a Torá, rejeita o Eterno que a deu. É importante vocês terem a compreensão, meus queridos, que o Eterno especificamente não está criando o povo judeu, ele está criando o povo dele. Eu quero agora que vocês façam essa abstração, do contrário, tudo vai ficar confuso. Eu não quero falar mais do povo judeu, eu quero falar do povo do Eterno. Êxodo, Shemot 6:7, tornar-vos-ei por meu povo. Eu vou tomar a vocês, eu tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Eu vou tornar vocês o meu povo, eu vou ensinar a vocês como é que o meu povo deve seguir, deve agir. Eu vou tomar vocês para serem meu povo, ensinando vocês como é que deve ser o meu povo. Vamos arrumar agora isso, queridos, não é? Vocês conhecem a minha história de vida, a maior parte de vocês. Eu tinha 3 filhos meus gerados e eu comecei a adotar outros filhos. Os meus filhos 27 adotivos. Os meus filhos 27 adotivos tiveram de aprender como eram ser filho da missionária Céu. Eu tive filhos que vieram das ruas, não sabia para que era o papel higiênico. Então, dentro da casa da missionária Céu, tinha de usar papel higiênico e não a toalha de banho como limpeza do bumbum, queridos do meu coração. Eu tive de ensinar essas crianças, a esses jovens, a esses adolescentes que foram adotados, como era ser parte da minha família. Não era eu que estava ingressando na família deles, eu não ia cheirar cola, eu não ia usar baseado, eu não ia usar crack, eu não ia ir, queridos, eles estavam sendo inseridos na minha família e não eu na deles. Eles teriam de aprender o que era viver sem violência, sem medo do, como eles chamavam, pé de pato, que assassinava os meninos durante a noite. Queridos, se os meus filhos adotivos não aprendessem a ser minha família, não havia como eles estarem na minha casa. Se os meus filhos adotivos quisessem continuar cheirando cola, usando crack, se eles quisessem continuar roubando as bolsas alheias, eles não iam poder ser membros da minha família, queridos. É difícil entender isso. É difícil. Eu não quero falar do povo judeu, queridos. Tirem isso da sua cabeça, pelo amor do Eterno. Isso está dando um nó nas tripas de vocês. O Eterno chama um povo que não era seu povo e diz o seguinte: eu vou fazer de vocês meu povo, eu darei leis, eu darei para vocês instrução, e eu vou fazer de vocês minha família, e vós sereis meus filhos e filhas. E vós sereis para mim filhos e filhas, se vós renegardes essa família antiga que vocês tiveram. É difícil, queridos, isso. É muito difícil vocês... Tire o povo judeu agora. Tire essa história de povo judeu, pelo amor do Eterno. Pelo amor do Eterno, senão vocês nunca vão sair desse looping de identidade, de crise de identidade, queridos. O que se ouve aí, agora eu tenho de ser judeu. Você não tem a menor noção do que isso quer dizer.
Os meus filhos estavam nas ruas, os meus filhos estavam na violência, os meus filhos estavam no meio de situações absurdas. Eles foram arrancados daquele lugar e ganharam um novo lugar para viver. Eles aprenderam que tinha café da manhã, almoço, janta. Eles guardavam a comida escondida embaixo do colchão, porque eles acreditavam que não ia ter depois. Esta era a experiência deles nas ruas. Eles tiveram de compreender que ia ter almoço, café da manhã, café da tarde e janta, queridos. Eles tiveram de aprender que eles estavam seguros. Eles tiveram de aprender que ninguém mais os arrancaria. Ninguém mais viria no meio da noite e os espancaria, os abusaria. Eles tiveram de aprender que eles estavam sendo inseridos numa família. Eles tiveram de aprender hábitos de higiene, eles tiveram de aprender a parar de mentir, eles tiveram de ser disciplinados muitas e muitas e muitas vezes. Eles tiveram de aprender isso, 2 Coríntios 6:18. Vamos lá, vamos começar do 14. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, não há sociedade entre a justiça e a iniquidade, não há comunhão entre luz e trevas, que harmonia há entre o Messias e o maligno, não há união entre o crente e o incrédulo, não há ligação entre o santuário do eterno e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele disse, eu habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso então retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu vos receberei, eu serei para vós um pai, e então vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, essa proposta não foi muito diferente da que eu fiz para os meus filhos. Se vocês querem continuar vivendo esta vida de rua, se vocês querem continuar vivendo essa vida do crack, das drogas, vocês não vão poder ser minha família. Mas se vocês quiserem viver em novidade de vida, eu serei para vocês uma mãe. Eu serei para vocês uma mãe verdadeira. Eu os amarei. Eu estarei com vocês. Eu irei com vocês e vocês irão comigo. Eu os protegerei. Na escola vai ter briga, mas eu vou lá. Eu vou cuidar de vocês. Ninguém vai tomar o que é de vocês. Eu vou lutar por vocês. Vocês são meus filhos. Vocês levam o meu nome. O que acontece, meu querido e minha querida? O Eterno criou um povo. Para de falar na sua mente agora o judeu. Para de falar o judeu. Você sabe que esse povo é o judeu. Eu sei que esse povo é o povo judeu. Mas eu quero agora que vocês comecem a usar esse termo como um povo do Eterno. Um povo que ele separou para si, que ele ensinou como deveria ser para viver em família. Um povo que era tão compreendido, isso que Ruth diz isso, Ruth 1,16, Ruth disse, não me instes para que te deixe, Noemi, não me abrigue a não te seguir, porque onde fores eu irei, onde pousares eu pousarei, porque o teu povo primeiramente é o meu povo, para que o seu Deus seja o meu Deus, eu vou ter que aprender como servi-lo, eu vou ter que aprender como estar diante dele, eu não sei, a cultura do meu povo não é como a cultura do teu Deus, da tua família no Senhor, eu quero esta família para mim. Uma moabita falou isso e se tornou ancestral do Mashiach Yeshua. Amados do meu coração, é muito importante que nós, se você não parar de fazer isso, realmente você vai ter uma crise de identidade. Se você não parar de olhar os judeus da terra de Israel, aqueles lá, eles são, eu vou ter de, queridos, para com isso, vocês vão ter de ser um povo do Eterno. Há muitos judeus que hoje não são povo do Eterno, não aceitam o Mashiach Yeshua. Os ramos verdadeiros foram arrancados, quanto mais aqueles que lhes são superficiais, que lhe foram enxertados. Vamos lá, queridos, vamos lá. O que aconteceu? Tudo seguia como o povo de Deus, o povo do Altíssimo. A novidade do Eterno no Mashiach Yeshua começou a ser anunciados a povos que não eram povo. Começou a se formar um povo que tinha de aprender a servir ao Eterno.
Começou a ter uma adoção a pessoas que estavam feridas, machucadas, fora da vontade de Adonai. Não havia quem ensinasse, e esta comunidade começou a crescer. Eles tinham tudo em comum, faziam as refeições juntos, como nós fazemos aqui na Beit Sar Shalom. Eles tinham tudo em comum, não havia necessitados no meio deles. E aí chegou uma pessoa e começou a lutar contra esse povo. O imperador romano passou a persegui-los, passou a dominá-los. Herodes passou a perseguir este povo. Porque o Sinédrio perseguia este povo. Nós vamos ver situações, Nero colocando fogo em Roma e dizendo que foram os judeus messiânicos, aqueles que se converteram ao que chamavam de seita. Nós éramos tidos por seita, por aceitarmos o Mashiach Yeshua. Mas eles não conseguiam deter nosso povo. Até que um dia Constantino teve uma visão de Shedem, de demônios, em forma de cruz no céu, dizendo a ele: contra eles você não vai poder lutar, entre no meio deles e você certamente os destruirá. Constantino tirou então dos seus brasões todas as marcas que trazia do paganismo e mandou colocar aquela cruz como símbolo, a cruz que os Anunnakis traziam no seu peito, aqueles que desceram do céu, de Gênesis 6. E este símbolo, queridos, destruiu absolutamente tudo. Ele tirou todos os judeus que podiam opinar como viver como família do Eterno. Todos aqueles que sabiam como servir ao Eterno. Colocou datas pagãs para sujar o povo do Eterno. Começou a envolver o povo do Eterno em concorrências. Tudo era idolatria, era a cruz do Cristo, era pedacinho da terra, era todas as relíquias que foram introduzidas por Roma e passaram a romanizar o povo do Eterno para que o Eterno o amaldiçoasse. Levaram o povo do Eterno a adorar santos, a adorar ao próprio Messias que pediu para nunca ser adorado. Ele disse a Satã: para trás de mim, Satanás, somente ao Eterno eu adorarei e somente a Ele eu prestarei serviço. Trocaram tudo que estava escrito na nova aliança, alteraram a nova aliança, colocaram que era anátema guardar o Shabat, porque agora a data de guardar era o domingo. Tudo que o Eterno ensinou para a sua família, mudaram. Tudo que o Eterno mandou que a sua família era para guardar, a sua família era para viver por aquelas leis, mudaram. Para ajudar um pouco os judeus sem o Messias, começaram a criar leis da Halahá, leis e leis, aumentaram os filactérios, aumentaram um monte de peso de coisas que o Eterno nunca disse, por meio do Sinédrio. Por meio do Sinédrio começou a se criar um monte de lei que o Eterno jamais mandou, colocando um peso sobre a vida das pessoas, tornando impossível seguir o caminho do Eterno. Mais se distanciava o cristianismo do judaísmo. Mais se distanciava. Quanto mais perseguição o povo judeu passava, mais ele se distanciava daquele que era o símbolo da cruz, que o perseguia e o matava. Aquele homem não podia ser judeu. O Messias certamente era um Jesus, não era um Yeshua. Não era um profeta, não era alguém que foi enviado da parte do Eterno. Certamente aquele homem deveria ser muito mau. Os dois povos seguiram caminhos completamente distintos. Constantino teve o êxito de tudo que ele fez. Papas foram assassinados, queridos.
por quererem a restauração de todas as coisas como eram. A perseguição da igreja implacável, queridos, por meio da Inquisição. E todo esse estrago chegou aqui onde nós estamos. Nós estamos vivendo, queridos, como se os meus filhos tivessem de usar droga dentro de casa, os que eu adotei, quisessem trazer mulheres para se deitar, ou homens para se deitar dentro da minha casa, quisessem roubar, mentir e continuar achando que eu tinha obrigação como mãe adotiva de recebê-los no meu seio. Amados, esqueçam isso. O Eterno não vai fazer isso. Então hoje o que acontece? As pessoas que vieram do cristianismo estão se deparando com as verdades de que o Eterno tem um povo. E eles querem fazer parte desse povo e eles estão entrando em profusão. Eles estão dizendo, mas meu Senhor, tudo que eu aprendi estava errado. Tudo que eu aprendi eu vou ter que jogar na lata do lixo. Todas as experiências que eu tive eram fake. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou seguir agora? Como é que vai ser daqui para frente? Quem é que vai me ensinar? Como é que eu vou viver como um servo do Senhor? E aí surgiu outra coisa que estava profetizado, queridos. Profetizado há muito tempo. Surgiram as sinagogas de Rassatã. Profetizadas. Igrejas virando sinagogas, queridos. Risgalos 2:9, Apocalipse 2:9, conheço a tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, mas não são. Antes são sinagogas de Rassatã. Risgalos 3:9, eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Rassatã, esses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei vir e prostrar aos seus pés para saber que eu te conheci, eu te amei, eu sou teu pai, eu te adotei. Você faz parte da minha família, você faz o que eu quero. Você é membro da minha família, eles não. Queridos, isso está causando uma apostasia como nunca antes eu ouvi falar, queridos. As pessoas não sabem mais quem são, não conseguem mais agora ir na igreja, porque se sentem mal com tudo, não conseguem mais, não estão melhorando nada de vida, queridos. Não estão melhorando, não estão orando mais, não estão buscando mais a presença do Eterno, não estão se santificando, apenas estão mudando de camisa e achando que fazem parte da família do Eterno, meus queridos. Pessoas que sequer conseguem, nem conseguem num serviço na sinagoga e não conseguem num culto numa igreja, queridos. Isso é renovação do quê, queridos? Do caos? As pessoas me escrevem, eu faço parte da renovação. Que renovação você faz parte, meu querido, minha querida? Uma renovação do caos? Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós ereis gentios pagãos na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem o Messias, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora no Messias Yeshua, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue do Messias, porque ele é a nossa Shalom, o qual de dois povos fez um, derrubou a parede que separava, que estava no meio, de inimizade, a parede que estava lá no templo separando os judeus de não judeus. Ele aboliu na sua carne as leis da Halahá, as leis que não foram de modo algum colocadas pelo Eterno, mas colocadas por homens que se dizem sagrados, mas não são. Para que de dois povos criassem em si mesmo um novo homem, fazendo shalom, reconciliassem dois povos em um só corpo com o Eterno, por intermédio do madeiro, destruindo por meio do madeiro a inimizade. Então anunciou as boas novas de Shalom a vocês que estavam longe sem paz, mas também aqueles que estavam perto e não tinham paz, por meio dessas leis que não foram criadas pelo Eterno.
Sem o Mashiach não há salvação. Porque somente por meio do Messias é que nós, ambos os povos, temos acesso ao Pai na Ruach HaKodesh. Assim não são mais estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadão dos santos. Sois família do Eterno, edificados sobre o fundamento que foi colocado por aqueles shaliachim, pelos emissários, apóstolos, pelos profetas, sendo ele mesmo, Messias e Yeshua, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce como santuário edificado pelo Eterno, no qual também vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação da Ruach HaKodesh, para a habitação do Eterno por meio da Ruach. Amados, hoje, todo aquele que se dispõe a guardar os mandamentos do Eterno, ouvir a sua voz, alguns nem podem guardar, queridos, há pessoas que trabalham no Shabat, mas ardentemente no coração delas, elas querem guardar o Shabat, queridos. São pessoas que amam ao Eterno, entenderam que Ele não mudou, eles não vão atrás mais de Constantino com os seus dogmas malignos para dividir o povo do Eterno do próprio Eterno. Queridos, eu vivia dentro da congregação, amados, eu era uma pessoa depressiva tentando me matar continuamente, queridos, eu não tinha nascido de novo, eu não fazia parte da família do Eterno, eu me enganava a mim mesma, queridos. Amados, eu não estou me tornando judia, eu sou membro do povo do Eterno, queridos, eu sou parte da família. Ele me tirou daquele lugar de morte, me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amados, se vocês não entenderem o que foi feito na história durante 2000 anos, céu, mas não teve salvação. Queridos, a salvação é por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida e vida em abundância. As pessoas não têm vida em abundância, queridos. Elas rejeitam a lei e assim rejeitam o próprio Eterno que a deu. Não conseguem se aproximar, vive aquela vida de altos e baixos, capengando no seu caminhar, queridos. Não foi para isso que o Eterno te chamou. Queridos, pare de defender a Israel, como você entende na sua mente. Comece a defender o estilo de vida que o pai adotivo de você tem. Senão você vai viver em confusão, daqui a pouco você está querendo virar judeu e fazer circuncisão, meus queridos. Vocês vão voltar para todos os problemas que nós tivemos no princípio, queridos do meu coração. O judeu tem de ser circunciso, o não judeu não tem que se circuncidar, queridos. Queridos, essa crise de identidade está fazendo as pessoas recorrerem a coisas terríveis que os judeus se colocaram a dispor, queridos, como a Cabala, como o Zohar. Coisas que o Eterno não mandou e não fez, queridos. As pessoas estão tentando se aproximar do Eterno por meio de magia, queridos do meu coração. Amados, só aprenda o que o Eterno mandou. Ah, céu, isso está com os judeus. É verdade, queridos. As escrituras dizem que 10 homens lançariam mão de um judeu e pediriam a eles, esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. 10 homens lançariam a mão de um judeu e diria, olha, qual é o caminho que eu devo seguir, porque eu sei que o Eterno é com vocês. Esse tempo já chegou, queridos. Eu sei disso. Eu sei que esse tempo já chegou. Zacarias 8:23, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que 10 homens das nações de todas as línguas pegarão sim a orla das vestes no tzitzit de um judeu e lhe dirão, iremos convosco porque nós temos ouvido que o Eterno está convosco, nos ensina a servi-lo. Esse tempo já chegou, queridos, mas quem é judeu? Vocês vão seguir um judeu que não tem o Mashiach e Yeshua? Não tem o testemunho da nova aliança, queridos. Pessoas negando que Yeshua nasceu por meio do Espírito da Ruach HaKodesh, queridos. Estão dizendo que Yeshua nasceu de modo natural, carnal, queridos. Por meio de uma relação sexual de um homem e uma mulher.
Pessoas dizendo que o nosso Messias não ressuscitou, querido. Se ele não ressuscitou, em vão é a nossa esperança. Em vão é a nossa esperança. Pessoas aí, queridos, caminhando para o judaísmo, que não pode salvar nem o judeu, queridos. Amados, pessoas dizendo, olha, tudo que eu vivi não serve para nada. Como isso, queridos? Como isso? Como que não serve para nada? O Eterno não te chamou lá nesse lugar, queridos. Agora você vai perseguir os cristãos. Agora você vai ser um perseguidor de cristãos, igual fizeram com o nosso povo. É para isso que o Eterno te chamou. Ou você agora não vai saber mais o que fazer? Vai ficar com uma crise de identidade? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Todo mundo querendo saber a ancestralidade, se é judeu. Queridos, quantos judeus estão indo para o inferno, queridos? Pelo amor de Adonai. O que interessa se você é judeu, pelo amor do Senhor? Judeu é o que é de coração. Judeu é o que é do interior. Esse é o judeu, essa é a família do Eterno. Vocês começaram na graça e agora vocês estão querendo ir para a carne, queridos. É isso. É isso que está acontecendo com vocês. Esse é o tempo de você entender a história, meu querido, minha querida. Você que está confuso, confusa, procure entender aonde houve engano, procure saber o que é concílio de Niceia, como eles falaram que era maldito tudo aquilo que o Eterno ama, e abençoaram tudo aquilo que ele odeia. Essa data pagã de 25 de dezembro que nós estamos chegando aí, nascimento mitraico, queridos. Você tem que saber isso para você, não para perseguir ninguém, queridos. O Eterno não está chamando você para se levantar contra o Natal de ninguém, meus amados. Esse ano, dia 25, vai ser Hanukkah, festa das luzes. Amados, vença a confusão. Você tem de ser o povo do Eterno. Tira a palavra judeu, independente do povo judeu ser o povo do Eterno escolhido, queridos. Eu estou querendo só que você faça na sua mente uma associação com algo acima deste mundo. Um povo de propriedade exclusiva do Eterno. É para isso que Ele tem te chamado. Ouça a sua voz, obedeça os seus mandamentos, pelos quais o homem viverá. Não adianta você se aprofundar, meus queridos, em coisas onde o Eterno não está. Você não vai encontrá-lo lá. Se você não tem uma vida de oração com Ele, não tem uma vida de estudo da palavra, não tem prazer nas coisas que Ele tem prazer, cuidado. Se você não está só trocando uma camisa e vestindo outra. Ambas não podem te salvar. Que o Eterno conduza você em toda a verdade. Seja parte do povo do Altíssimo. Eu sou parte do povo do Altíssimo. Não interessa se eu tenho ancestralidade judaica. Israel jamais me aceitará como judia, queridos. Exceto se eu estiver numa sinagoga e negar Yeshua. Amados, me importa ser povo do Eterno. Ou você aceita isso verdadeiramente, ou você vai cair na mão dessas pessoas que só estão trazendo confusão para o povo do Eterno. Sinagogas de Rassatã, onde a Ruach HaKodesh não pode de modo algum habitar. Que o Eterno lhe conduza em toda a verdade em nome de Yeshua HaMashiach. O som do céu. O som da céu.